A sua preocupação, quando ele dizia tenha cuidado, eram outras. Veja o versículo 29, veja o que o apóstolo Paulo diz. Ele diz assim: eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes. Essa é a preocupação. Esse é o cuidado que os pastores têm que ter consigo mesmos e com o rebanho. Lembrem-se, pastores, lembrem-se, esses lobos vorazes são uma ameaça para você também. Não só para você, mas especialmente pelo rebanho. É uma ameaça contra o rebanho. E vocês devem ter cuidado de si mesmos e do rebanho, levando em conta a realidade de que lobos vorazes vão penetrar no meio de vocês e não pouparão o rebanho. Eles vão destruir, aniquilar, acabar com vocês e com o rebanho. Tenham cuidado. Estejam atentos, não durmam, mantenham os olhos abertos. A ovelha pode dormir, ovelhas, só não durma agora no sermão porque é feio, eu estou vendo. Mas a ovelha pode baixar um pouco a guarda, dormir um pouquinho, mas o pastor não. O pastor não pode. Ele tem que estar atento, porque o lobo não morde só as ovelhas. O lobo ataca o pastor também. Então ele tem que tomar esse cuidado. E são lobos que atuam de modo sorrateiro. Eles entram sorrateiramente em meio ao aprisco, em meio ao rebanho, em momentos que menos esperamos, e começam então o seu trabalho de destruição. E então o apóstolo Paulo diz: eu sei que vai acontecer isso, eu sei que os lobos surgirão. E vocês, pastores, devem cuidar de vocês mesmos e do rebanho. É interessante notar isso, porque quando nós olhamos a sequência da história da igreja de Éfeso, nós chegamos, isso aqui acontece na década de 50, finalzinho da década de 50 mais ou menos. Mas quando nós chegamos em Apocalipse, no capítulo 2, nós encontramos de novo a igreja de Éfeso. E veja o que aconteceu na igreja de Éfeso, em Apocalipse 2, preste atenção nisso. Apocalipse 2, versículo 2. Veja a igreja de Éfeso aí, agora algumas décadas para frente, mais ou menos 30 anos depois desse episódio que estamos narrando aqui. Veja o que aconteceu em Éfeso mais ou menos 30 anos depois, em Apocalipse 2, versículo 2. Ele diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso, escreve. E ele diz: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeiros. O simbolismo disso eu não posso explicar agora, não tenho tempo. Mas veja o versículo 2: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Ele está elogiando o pastor de Éfeso, dizendo o seguinte: olha, você cuidou de si mesmo e do rebanho. Você tem feito isso em certa medida. Você tem cuidado de si mesmo e do rebanho. Como? Surgiram pessoas no meio de vocês dizendo que são apóstolos. E é mentira. Eles não são. E você os colocou à prova, você testou esses homens. E provou que eles eram mentirosos. E eles não tiveram espaço no meio de vocês. Vejam, é o que aconteceu 30 anos mais ou menos depois do que o apóstolo Paulo tinha avisado. Surgiram esses homens, os lobos vorazes, entraram na igreja e disseram: eu sou apóstolo. Eu sou apóstolo de Cristo. E eram na realidade lobos vorazes tentando destruir o rebanho.